Celebrando a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós nos voltamos a 1717, quando foi achada milagrosamente a imagem nas águas do Paraíba. O encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do Paraíba, Paraíba que significa água amarga, representa o grande amor de predileção que Nosso Senhor tem para com o Brasil e uma vocação especial para toda a nossa nação brasileira. Nós fomos, logo depois do descobrimento, fomos batizados como terra de Santa Cruz. Os portugueses que tinham grande devoção a Nossa Senhora, quando chegaram aqui, logo plantaram uma cruz e celebraram uma missa. E depois fizeram um grande projeto de colonização e, juntamente com esse projeto, eles tinham um plano de evangelização. Já na carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a carta, digamos, a certidão de nascimento do Brasil, Caminha diz para o rei de Portugal: o melhor que Vossa Alteza pode fazer é salvar essa gente. De modo que já desde o início havia esse grande projeto de evangelização para a salvação das almas, primeiro dos índios e depois dos portugueses e outros imigrantes que para aqui vieram. E vieram muitos missionários. Primeiro vieram os franciscanos, e logo em seguida, 1549, vieram os primeiros jesuítas enviados por Santo Inácio de Loyola, chefiando o grupo dos jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega, e começou a obra de evangelização lá na Bahia, em primeiro lugar. Em 1553 veio um outro grupo, e aí veio no grupo um jovem de 19 anos, José de Anchieta, que ainda era noviço, e que logo depois de ordenado, ele continua aqui no Brasil, fazendo grandes trabalhos juntamente com Nóbrega e Aspicuelta Navarro, por todas essas matas brasileiras, aprendem a língua dos índios, a cultura, o jeito de ser, a alimentação, e começam a trabalhar na grande obra de evangelização, levando a esse povo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Por outro lado, havia o cuidado também com os portugueses que vinham aqui, e logo foi feita uma diocese, a Diocese do Brasil, em Salvador da Bahia, o primeiro bispado, e depois então foi aumentando e foi crescendo cada vez mais a obra do Evangelho em toda parte. Escolas, sobretudo, eram feitas. Evidentemente, houve muitos erros nesta colonização, mas o grande legado de tudo isso que os portugueses nos trouxeram foi de formar a identidade brasileira, que está estreitamente ligada a Nossa Senhora. Por isso, a devoção a Maria Santíssima faz parte da alma brasileira. Em toda parte, muitas imagens eram feitas, pequenos oratórios nas casas, nas vilas. Nossa Senhora deu nome a muitas cidades, lugarejos, instituições. Grande é o amor do povo brasileiro a Maria Santíssima. E é nesse contexto que nós chegamos a 1717, quando a imagem é encontrada. Era uma imagem simples, pequenina, uma imagem de barro, típica da época, imagem de Nossa Senhora da Conceição, mesmo antes de ser proclamado o dogma, que foi no século XIX, já no século XVI, XVII, havia no Brasil essa grande devoção trazida pelos portugueses. O fato é que uma imagem quebra e é jogada no rio. Ninguém sabe a origem da imagem, certamente alguém quebrou, não sabia o que fazer, jogou no rio. As partes. O fato é que ela foi encontrada, a imagem quebrada,
e que depois milagrosamente unida, e depois vem uma pesca milagrosa, logo com o encontro da imagem. Já fazendo referência àquela pesca milagrosa que Jesus fez mais de uma vez no lago de Genezaré, e que mostrava que a pesca milagrosa era a pesca das almas. E assim Maria já dá o primeiro sinal de grande predileção pelos brasileiros. Vem fazer pescas, porque vem para salvar as almas. Por isso a mensagem que Nossa Senhora Aparecida traz para nós, com o encontro dessa imagem, e depois, juntamente com essa imagem, inúmeras e inúmeras graças ocorrem por toda parte, a ponto dela ser chamada a padroeira do Brasil, ser decretada como padroeira do Brasil, a protetora do povo brasileiro e decretada como rainha do Brasil e coroada como tal. Maria Santíssima nos chama à conversão e a uma verdadeira reparação das ofensas feitas contra nosso Senhor. Recorda, mas a gente sabe que quando há divisão, Maria Santíssima, ela recebe os ataques. E é assim que acontece em muitos lugares. O povo brasileiro, em grande parte, vai perdendo, devido à influência protestante, esse amor, essa devoção a Maria Santíssima. E o demônio faz isso porque ele sabe que a devoção a Maria é sinal de salvação, de predileção. O pior pecador, se recorre a Maria, ele recebe a graça do arrependimento e a graça do perdão. Ninguém que recorra a Maria pedindo a salvação vai ficar sem se salvar. Por isso a devoção a Maria, dizem os santos, é sinal de predestinação. E o dragão combate contra Maria por causa disso. Porque em Maria nós temos a nova Eva, a mãe dos resgatados pelo sangue de Jesus. E ela é mãe, e é mãe nossa. Por isso o demônio trabalha muito para nós perdermos a devoção a Maria, ou termos uma devoção falsa, hipócrita, ou uma devoção apenas de casca. Não vamos ao fundo na devoção, como um ato de entrega a Maria, buscando viver com Maria, por Maria, para mais ainda vivermos com Jesus, por Jesus e para Jesus. E que mensagem Maria Santíssima traz para nós, além da mensagem de conversão? Maria chama o Brasil a buscar a pureza, buscar a confiança em Deus. Nós aprendemos isto e muitos de nós a perdemos por tantas e tantas coisas às quais passamos a nos dedicar. Essa grande revolução cultural que ocorreu no mundo, e o Brasil não escapou disso, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, vem destruindo todos os valores tradicionais do Evangelho que foram colocados na identidade do brasileiro. O valor da família, o valor da honestidade, o valor da pureza, da castidade, o valor da palavra dada, o valor de olhar mais para o alto. Tudo isso vai se perdendo e nós vamos cada vez mais caindo no fundo do poço, como povo. Então nós precisamos resgatar essa identidade brasileira, e a identidade vai se resgatar com a devoção a Maria Santíssima. Olhando a imagem, que é uma imagem simples, imagem de barro, nós olhamos a mulher do Apocalipse, uma mulher vestida de sol que tem a lua embaixo de seus pés. Mulher vestida de sol, o livro do Cântico dos Cânticos diz: não repares se eu sou morena, é que a luz do sol me queimou. E a imagem de Maria é uma imagem escura, mostrando exatamente, simbolicamente isso, que é esta morena que a luz do sol queimou. A luz do sol representa a Deus que me queimou, ela veio a mim, ela me envolveu. Maria revestida de sol, revestida de Deus, queimada por Deus, transformada por Deus. Já desde a sua concepção,
em vista dos merecimentos de seu filho Jesus, Maria já foi concebida sem a mancha do pecado original. Era então vestida de sol. Tem a graça. Como disse São Lucas agora, repetindo as palavras do anjo, Ave gratia plena, Ave cheia de graça. E nota que ela ainda não tinha dito o seu sim ao anjo para conceber Jesus, mas ela já era gratia plena, a cheia de graça, mulher vestida de sol. Isso é Maria, que luta contra o dragão, que é o demônio. E o demônio não só como um ser, como anjo mau, um anjo decaído, que vive, que está no mundo para perder as almas e levar as almas para o inferno, por inveja que tem, esse demônio combate contra a mulher e combate também contra os seus filhos. Como disse Deus amaldiçoando a serpente, lá no livro do Gênesis, no comecinho da história humana, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. E quem é o calcanhar dessa mulher? Somos nós. Primeiro Jesus, e com Jesus, cada um de nós, que somos irmãos de Jesus, Jesus é Deus e homem. E Maria, então, ela, nesse calcanhar, ela é combatida. O demônio, então, trabalha para combater contra nós. Tu armarás ciladas a seu calcanhar. Somos esse calcanhar que sofre tantas ciladas. Tantas coisas nos atraem no mundo para perdermos a fé, para deixarmos a Deus, para não termos tempo para Deus, para querermos coisas que nós sabemos claramente, com a nossa inteligência, que são contrárias ao Evangelho, mas nós muitas vezes não temos força de resistir, ou somos moles, ou não damos importância. É o combate que o inimigo faz contra a mulher e muitas vezes dentro de nós mesmos. É luta contra o dragão, mas Maria vence. E nós com Maria vamos sempre vencer, porque ela já é vitoriosa. Sobre ela o demônio não teve poder algum e ele esmagou a cabeça da serpente. Mas nós somos também imagem de Deus. Somos imagens de barro, e que pelo pecado, uma imagem de barro, mas uma imagem quebrada. E fomos jogados fora, num rio da vida ou no lixo, porque é assim que o demônio faz conosco. Ele nos tenta, nos leva a ofender a Deus, e depois, quando nos tornamos escravos dos nossos instintos ou dos nossos vícios, ele nos joga fora. Na hora do pecado é tudo bom, promete muita felicidade, mas depois que há a queda, vem a tristeza, vem a angústia. Por quê? Porque o demônio não tem nada de bom para dar. E somos então jogados no lixo. Somos a imagem de barro jogada no lixo, lançada no rio do lixo, dessa água amarga, né, que muitas vezes se torna a vida. Mas é a providência divina que nos resgata, como lá em Aparecida, nas águas do Paraíba, 3 pescadores jogaram as redes, pegaram o corpo e depois resgataram a cabeça. Assim também, esses pescadores aí são símbolos da igreja. Houve 3 pescadores, Pedro, Tiago e João, lá no lago de Genezaré, há 2000 anos atrás, também pescaram e resgataram tantos peixes. Quando foi para pagar o imposto, Pedro pega lá uma moeda. E assim, os pescadores de hoje são aqueles que Deus colocou para nós como pastores. O Papa, os bispos, os sacerdotes como colaboradores dos seus bispos. São esses pastores que vão nos resgatar, vão nos dar a palavra de Deus, com compromisso com essa palavra, vão nos santificar através dos sacramentos e vão nos guiar como pastores para que aqui na terra, obedientes e fiéis a Deus e aos nossos superiores, nós possamos assim, resgatados, alcançarmos o céu, na barca que é a igreja. E nós somos resgatados, basta querer, basta dizer sim, Senhor, eu vou.
Basta buscar o sacerdote: Senhor, eu quero me confessar, quero me arrepender dos pecados, quero mudar de vida. Serei resgatado, tirado do lixo do mundo, tirado, mesmo que eu seja um barro quebrado, eu serei resgatado. Mas para isso, eu preciso ter humildade. Tenho que reconhecer que eu não sou nada. Então, concretamente, eu tenho que reconhecer isso. Quem sou eu, meu Deus? Tenho que tirar minha arrogância. Sou tão arrogante. Tenho que tirar minha vaidade de achar que eu sou melhor que os outros, de julgar a todos, de ficar assinalando quem eu gosto, de quem eu gosto, de quem eu não gosto, e ficar apontando os erros dos outros. Existe até uma certa vaidade espiritual. Eu vou à missa, confesso, comungo, vou à igreja, tudo, mas eu não mudo de vida. Mas eu continuo cometendo os mesmos pecados, as mesmas fofocas, as mesmas dissensões, as mesmas divisões, os mesmos julgamentos. Meu Deus, se eu não tenho humildade de reconhecer que eu sou frágil, e se eu não tenho misericórdia com o outro que erra, como eu vou ser resgatado desse lixo? Então eu tenho que ter humildade. Essa é a primeira condição. A humildade é a base de todas as virtudes. E com humildade nós nos colocarmos como barro nas mãos do oleiro, que é nosso Pai do céu, deixando-nos conduzir por Ele. Mas Deus tem um molde que molda os verdadeiros filhos dele, e esse molde é Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort nos diz isso: Maria é a forma que forma os verdadeiros filhos de Deus. A imagem de Deus em nós encontra em Maria a perfeição. Por isso, se queremos realmente ser verdadeiros filhos de Deus, nós temos que nos inspirar em Maria, como modelo. Maria, modelo de pureza, de humildade. Maria, modelo de paciência. Maria, modelo de obediência. Maria, modelo de confiança em Deus. Maria, modelo até de silêncio. E quantas vezes precisamos fazê-lo? Portanto, Maria é esse molde que Deus coloca para nós, para que com ela Ele faça a obra em nós. Por isso não vai existir conversão sem Maria, e não vai existir santificação se nós tiramos do lado, colocamos de lado aquela que Deus quis, por desígnio dele, que viesse que através dela viesse ao mundo o Salvador. Então nós temos que nos deixar levar por ela, como molde de Deus, para que possamos nos santificar. A mensagem de Maria também nos faz alguns convites. Se nós olhamos a imagem de Maria, vemos uma imagem de mãos postas. Por que mãos postas? O que significa ter as mãos postas? Os antigos cristãos, no início dos séculos, eles rezavam com os braços abertos. Nós vemos lá nas catacumbas algumas imagens da época rezando, orando com braços abertos. Mas quando que começaram a rezar de mãos postas? A história nos conta que o rezar de mãos postas vem da Idade Média. Naquela época, no sistema da cavalaria, havia também uma divisão entre suzeranos e vassalos no regime feudal, mas as relações sociais, elas se baseavam, sobretudo, na fidelidade e proteção. As pessoas se relacionavam assim, fidelidade e proteção. Hoje, as relações são outras, as leis são outras. Leis de mercado, da oferta e da procura, as leis trabalhistas, capital, trabalho. Naquele tempo, não. Era fidelidade e proteção. Isso é que regia o regime social. De modo que o vassalo chegava diante de seu suzerano e dizia: eu me submeto, eu vou ser fiel. E punha as mãos assim, postas, expressando a confiança,
a fidelidade e a entrega. Em todos os momentos. Vou lutar contigo, vou estar contigo, vou dar a minha vida, vou estar aqui. E o suzerano vinha por cima, colocava as mãos dele cobrindo a mão do vassalo e dizia: eu te protejo, eu cuido de ti. Quando eu vencer, tu vencerás. Estarei lutando contigo, sofrendo contigo e dividindo os despojos contigo. Era essa a relação. Por isso, os cristãos começaram a rezar de mãos postas. Foi um costume que surgiu sobretudo nas Gálias, né? E mãos postas veio daí. Só que as mãos postas se dirigiam ao Rei Jesus. Então nós vemos na história, né, da igreja um cuidado maior em mostrar o reinado social de Cristo. Então os cristãos com mãos postas se tornaram vassalos do Rei Jesus. Então vai rezar o Pai Nosso, já vai de mãos postas. Vai fazer algumas orações da missa, vai de mãos postas, mostrando esta submissão, esta confiança e prometendo a fidelidade. Por isso nós vemos algumas imagens de mãos postas. E quando Maria se apresenta na imagem de Aparecida dessa forma, ela está nos ensinando primeiro que nós devemos cuidar da vida de oração. Precisamos rezar. Quem reza se salva, quem não reza se condena, já dizia Santo Afonso. Segundo, devemos ter confiança em Deus, sabendo que Deus é Pai que cuida de nós. Terceiro, que devemos nos entregar a Ele para que Ele guie a nossa vida, fazendo também a nossa parte. E quarto, que devemos ser fiéis. Olha quanta mensagem Maria passa só pelo fato dela ter as mãos postas. Mas embaixo da imagem, não dá para ver porque tem ali o manto, tem uma lua, como no livro do Apocalipse, uma mulher vestida de sol tendo a lua embaixo de seus pés. A lua representa a caducidade das coisas do mundo, a inconstância das coisas, as coisas passageiras, porque assim como a lua tem as suas fases, e ela nunca aparece de modo perene para nós, sempre nós vemos de modo diferente durante o mês, assim ela é símbolo das criaturas, porque é símbolo das coisas que passam. E Maria está acima dessas coisas e nos ensina que com ela nós temos que usar as coisas do mundo, Deus fez para nós, usar de modo racional, para o nosso bem, para o bem comum, para o bem das pessoas, mas sabendo que nós não devemos ser escravos das coisas do mundo. Há algo muito maior, muito mais importante, que está além das coisas do mundo, que é a vida eterna. Tudo aí fica, tudo passa, tudo passa. Quando vier a morte, nós vamos deixar tudo aí, tudo, não vamos levar nada, só vamos levar as nossas obras, mas nada. Nem o nosso corpo nós vamos levar, pelo menos por enquanto, vamos levar só depois da ressurreição no final do mundo, mas vai ficar tudo aí. E o que é que nós estamos preparando para a nossa viagem para a eternidade? Então a lua embaixo dos pés de Maria nos mostra exatamente que nós temos que cuidar das coisas que não passam, sem esquecer das que passam, mas as principais, ou a principal, é a que nos conduz para o céu. O resto, tudo é passageiro. Olhando a Maria, nós olhamos com confiança. São Luís Maria Grignion de Montfort nos diz um termo muito bonito que devemos dizer a Maria: totus tuus, sou todo teu. Era um lema do Papa João Paulo II, né? Totus tuus, Maria, sou todo teu. E se eu sou todo teu, para ser todo de Jesus, para eu fazer tudo contigo, vou fazer tudo com Jesus. Quanto mais eu te amo, mais amo Jesus. E quanto mais amo Jesus, mais eu te amo, Maria. E vamos pedir a Maria que ela gere Jesus em nós. Como ela gerou Jesus no seu ventre, como mãe de Deus, ela nos gere. Como diz aquele lindo hino que nós costumamos cantar na comunhão, né? Que Maria venha formar e gerar Cristo dentro de cada um de nós.
Peçamos, pois, a Nossa Senhora Aparecida que nos dê essa graça, que cuide do nosso povo brasileiro que enfrenta hoje tantos problemas de ordem não só sanitária ou econômica, realmente o problema é grave, mas sobretudo de ordem moral, que Maria Santíssima como mãe e rainha, ela cuide de nós e não deixe que nosso povo caia no pecado e não deixe que se aproveitem do nosso povo e destruam essa identidade, porque no fundo o que o demônio quer é a perdição das almas. No fundo é isso, né? Quando regimes totalitários dominam o mundo, é exatamente para escravizar o homem. É o que o diabo quer, escravizar. Ou ele escraviza diretamente ou escraviza através de outros. Por isso, quando se tira a liberdade de alguém, destrói o próprio ser humano. Porque ser humano e liberdade são as duas coisas que se identificam. E o demônio quer tirar essa liberdade de nós, nos levando a pecar. Se não, ele nos tira através de outra pessoa. Então, peçamos a Nossa Senhora que nós tenhamos a graça de conservarmos sempre a nossa liberdade, para que possamos ter o direito de escolher, esse direito de escolha, porque nós somos seres humanos, não somos animais. Não nos tratem como animais, somos pessoas, filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Que Maria Santíssima interceda para que conservemos sempre a garantia dessa identidade de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.